Seja bem-vindo, meu nome é Ricardo e é uma satisfação em ter você assistindo essa apresentação. Método números atraentes, números primos e compostos. O algoritmo de decomposição em fatores primos é um algoritmo muito importante. A partir dele é possível saber fatores primos de um número, os seus divisores, quantidade de divisores, saber se um número é primo ou não, saber se um número é um quadrado perfeito, um cubo perfeito, bem como também saber o MMC e MDC. Aqui eu tenho o exemplo do número 18, decomposto em fatores primos. Aqui na segunda coluna, 2, 3 e 3 são os seus fatores primos. E aqui na terceira e quarta, os seus divisores. 1, 2, 3, 6, 9 e 18. 18 tem 6 divisores. A partir de estudos de somas sequenciais, bem como subtrações sequenciais, deduziu-se o método números atraentes. Ele consiste em, a partir de duas colunas, por exemplo, escrever um número aqui de 1 a 18, depois de 19 até 36, terminando em 36, que é o dobro aqui de 18. E reparem que na segunda coluna temos números divisíveis por números na primeira coluna. Por exemplo, 19 é divisível por 1, 20 é divisível por 2, 21 é divisível por 3, 24 é divisível por 6, 27 é divisível por 9, assim como 36 é divisível aqui por 18. Então na primeira coluna aparece aqui fatores primos, entre eles os seus divisores. Então os divisores aqui de 18, 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Então os números que são divisíveis por números da primeira coluna formam pares de números atraentes. Reparem também que o maior divisor de um número é ele mesmo. No caso, 18 é seu maior divisor, quer dizer, ele próprio é o seu maior divisor. E o segundo maior divisor de 18 é o número 9. Então reparem que entre 27 e 36, entre 27 e 36, não há números na segunda coluna que são divisíveis aqui por números na primeira coluna. Aqui um outro exemplo, utilizando o método números atraentes, com o número 10. Então na primeira coluna, escrevemos números de 1 a 10, na segunda coluna, de 11 a 20, terminando em 20, que é o dobro de 10. Então, na segunda coluna, temos números divisíveis por números na primeira coluna. 11 é divisível por 1, 12 é divisível por 2, 15 é divisível aqui por 5, assim como 20 é divisível aqui por 10. Então, na primeira coluna, temos fatores primos, como também todos os divisores. Então, 1, 2, 5 e 10 são os divisores de 10. Parem também que 10 é o seu maior divisor dele mesmo e o seu segundo maior divisor é o número 5. Então, entre o número 15 e 20, reparem que não há números na segunda coluna que são divisíveis por números na primeira coluna. Aplicando então o método números atraentes para o número 3, na primeira coluna, então escrevemos números de 1, 2 e 3, e na segunda coluna 4, 5, 6, terminando em 6, que é o dobro de 3. E fazendo a divisão de números da segunda coluna pela primeira, nós temos dois pares de números atraentes, que é 1 e 4, 3 e 6. 4 é divisível por 1, assim como 6 é divisível por 3. Reparem então na primeira coluna, nós temos dois números que são os divisores de 3, que é 1 e ele mesmo. Quer dizer, número 3 é um número primo. Aqui mais um exemplo com o número 5.
né, utilizando o método números atraentes. Então, na primeira coluna, escrevemos números de 1 a 5. Na segunda coluna, números de 6 a 10, terminando em 10, que é o dobro de 5. E temos também dois pares, né, de números atraentes, que é 6 e 1, ou 1 e 6, ou 5 e 10. 6 é divisível por 1, assim como 10 é divisível aqui por 5. Veja que entre 6 e 10 não há números na segunda coluna, né, que são divisíveis aqui por números da primeira coluna, estando só os dois pares, 1 e 6, que é na primeira linha, e 5 e 10, né, na última linha. E 5 também tem dois divisores, né? 5 é um número primo. Mais um exemplo aqui, usando o método números atraentes, com o número 7. Então, na primeira coluna, escrevemos números de 1 a 7, e na segunda coluna, né, de 8 a 14, terminando em 14, que é o dobro de 7. Então, também temos dois pares de números atraentes, que é 1 e 8 e 7 e 14. Veja, 8 é divisível por 1, assim como 14 é divisível por 7. Entre 8 e 14, né, na segunda coluna, não há números que são divisíveis pela primeira coluna, restando então 1 e 7, né, que são os divisores de 7. E também 7 é um número primo, né, tendo como dois divisores. Aqui outro exemplo utilizando o método números atraentes com o número 11. Então, na primeira coluna escrevemos números de 1 a 11, na segunda coluna de 12 a 22, terminando em 22, que é o dobro de 11. E fazendo a divisão de números da segunda coluna pela primeira, encontramos aqui dois pares de números atraentes. 12 é divisível por 1, assim como 22 é divisível por 11. E entre 12 e 22 na segunda coluna, não há mais nenhum número, né, que é divisível pelos números correspondentes aqui na primeira coluna. Então, restando aqui na primeira coluna 1 e 11, que são os divisores de 11. E 11 é um número primo. Acesse os estudos 367 e 368, 403 do site Os Fantásticos Números Primos para conhecer mais sobre esse tema. Solicite gratuitamente o livro digital O Triângulo Retângulo através do e-mail contato@osfantásticosnumerosprimos.com.br. Espero que você tenha gostado dessa apresentação. Convido a visitar o site Os Fantásticos Números Primos, onde há estudos, textos, curiosidades, bem como jogos matemáticos. Muito obrigado e até a próxima.